Boa noite, meu nome é Jorge Victor Alves, faço parte do curso de História e meu mapa conceitual que eu fiz é sobre o Antigo Egito. O Antigo Egito desenvolveu-se às margens do rio Nilo entre 3200 a.C. a 32 a.C. O rio Nilo, por exemplo, era essencial, pois a região era tomada por um deserto e o Nilo era utilizado como via de todos os sentidos: pesca, transporte, agricultura, todos os sentidos que você pesca, que você pensar, perdão. O rio Nilo era muito essencial naquela época. Por causa disso, os egípcios se utilizavam muito dele. Para tudo que você pensa. A terra dele tirava o barro para fazer os vasos, que alguns eram vendidos para serem destinados a algo que vamos ver como está na imagem mais para frente, né? Que é a cultura. E continuando, a economia era baseada principalmente na agricultura, também comerciavam mercadorias e artesanatos, ou seja, esses vasos que eram destinados ao templo, esculturas e dentre outros. O que você mais pensar sobre os artesãos, que é o vaso e, e as estátuas, isso era cultura para os egípcios. Era parecido com a cultura greco-romana, o apenas, apenas grego, grega, melhor dizendo. Mas continuando, a sociedade era uma hierarquia, o faraó era a maior autoridade, ou seja, a autoridade maior do Egito era o faraó, que era considerado um deus na terra, ou seja, um semideus. Abaixo dele só tinham os sacerdotes, os militares, escribas, camponeses, artesãos e pequenos comerciantes. E daí depois, por último, os escravos. A escrita egípcia foi muito importante, pois permitiu a comunicação e controle de impostos. Ou seja, os hieróglifos, que era a escrita dos egípcios, foi muito importante naquela época. Sem ela, nada do que nós vemos hoje, do que os arqueólogos cavam e acham, poderia ser achado se não fosse a escrita egípcia daquela época, que era considerada uma das mais desenvolvidas, se não até aquele ponto a mais desenvolvida do mundo, pelo fato do Egito chegar até perto da Ásia, né? O continente, o Antigo Egito. Porém, na Europa, nunca foi parte do Egito, que eu saiba, né? Do que eu aprendi também. Mas continuando, porque senão o tempo acaba, né?
a cultura. A civilização egípcia era politeísta, ou seja, adorava vários deuses, oferendas, homenagem aos deuses eram comuns, cada cidade possuía o seu deus, como eu disse, parecido com os grecos romanos. Acreditavam na vida após a morte, ou seja, por causa disso eles faziam a mumificação, que era um período que eles consideravam que ficava após a morte. Por causa disso, os faraós, quando morria, era embalsamado com ouro, prata, bronze e especiarias, né? Cleópatra, porém, só para ter uma ideia, por ser inventora de vários perfumes na época dela, gostar de essência, né? Teve várias especiarias no seu túmulo. E daí, por último, a periodização, ou seja, o tempo. Tempo que durou. O Antigo Império, de 3.200 até 2100 a.C. Médio Império, de 2100 até 1580 a.C. E o Novo Império, de 1580 até 715 a.C. Obrigado e boa noite.